O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial em exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, no mundo inteiro, o Brasil se encontra em segundo lugar em exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. O cristão evangélico brasileiro de classe média tende a investir menos que 30 centavos por mês, em média, em missões com o intuito de incluir povos não alcançados. A igreja brasileira ela tem 3.000 vezes condições de ofertar numa igreja perseguida, um povo não alcançado, mas não faz. Então, a igreja brasileira está crescendo em posses, em, vamos dizer assim, finanças, mas não tem investido muito em missões transculturais, para povos não alcançados. Não estou falando que é essa casa que faz isso, tá? Mas estou falando que essa é a média da igreja brasileira em geral. Mais de 155 mil pessoas morrem diariamente sem conhecer a Cristo. Então, um parente seu que não conheceu a Cristo e morreu, né, sem conhecer a Cristo, provavelmente está nessa estatística. 155 mil pessoas morrem diariamente sem Cristo. É muita gente, não é, gente? E por último, eu poderia trazer inúmeras e incontáveis estatísticas, mas esse não é o objetivo dessa noite. O Brasil é o segundo país com mais cristãos no mundo. Cristãos nominais. E são 185 milhões de cristãos. Atrás dos Estados Unidos. Então, quando nos deparamos com algumas dessas estatísticas, nós vemos que a conta não fecha, não é verdade? A conta não fecha. O Brasil é o segundo país cristão no mundo inteiro. E a gente acabou aqui de ver algumas estatísticas horrorosas, absurdas, mas nós cremos como igreja que elas vão mudar. Porque Deus tem a chave do governo em suas mãos. E Ele já viu o futuro e nós ainda não. Nós vemos o agora. Ele já viu o fim. E Ele vai salvar e redimir, porque esse é o plano dEle, e não destruir a humanidade. Eu queria contar brevemente uma experiência que eu tive com meu esposo há uns meses atrás. 16 de novembro, nós fizemos 4 anos de casados. E aí Deus me colocou no meu coração para que eu lavasse os pés do meu esposo. Quando o Anderson Silva pregou sobre lavar os pés, eu falei assim, então eu fiz o meu dever de casa. Aí ele chegou do trabalho, e antes dele chegar do trabalho, eu estava super nervosa. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Que palavras que eu vou usar? Meu Deus do céu, eu não sei como usar. Porque quem me conhece de perto sabe que eu não sou muito boa com palavras. Eu sou mais de ações. E eu estava super ansiosa e deu a hora. Eu falei, Jesus, ele vai chegar agora. E eu estava na janela assim, é agora. E não chegava, é agora. Aí ele chegou. Eu fiquei com um balde lá, pronto, e com a toalha. Aí ele chegou, aí eu já estava começando a ter crise de riso. Tipo, meu Deus. Aí ele, tá rindo de quê? Enfim. Aí eu abri a porta, eu conduzi a mão dele até o banco, eu sentei ele e comecei a lavar os pés. E me veio uma coisa assim de ficar tão nervosa, tão afoita de fazer aquilo ali, que eu não consegui falar o que eu deveria falar pro meu marido. Só que depois da ação, o Espírito Santo ministrou no meu coração que era orgulho, não era nervosismo. Porque eu tinha costume de fazer isso com outras pessoas, mas foi a primeira vez na minha casa que eu fiz isso com o meu esposo. Então o Espírito Santo me quebrou ali. Eu estava afoita ali, nossa, eu vou lavar os pés do meu esposo. Eu nunca tinha feito isso, mas ele me mostrou que era orgulho. E falando sobre cultura de honra no culto de missões, o Rafinha trouxe uma coisa muito legal, que falou de cultura, sobre cultivar, sobre o culto. E a cultura
também tem uma outra palavra que sai dela, que é a cultivar. Ou seja, mudar uma cultura com aquilo que Deus não somente tem, mas é. Deus é alguém honrado. Então você pode mudar o lugar onde você está, cultivar aquilo que Deus te deu no lugar que você está. No seu trabalho, na escola, na faculdade. Cultive aquilo que Deus te deu. Os atributos que Deus deu a nós. Existem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Os não comunicáveis são onisciência, onipresença, onipotência e vários outros. E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus deu a nós, que é bondade, justiça, fidelidade. Então, cada um de nós temos um atributo de Deus. E nós juntos, como corpo, nós expressamos Deus. Isso é lindo, gente. E nós temos dificuldades em honrar por quê? Por conhecer os defeitos do outro. Por que eu tive dificuldade de honrar o meu esposo? Porque eu conheço o defeito dele. Como que eu vou honrar um cara que, sei lá, me chama a atenção de uma coisa que eu não quero? Me repreende de uma coisa que eu não quero? Segunda coisa, honrar não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Somos filhos e a essência da honra faz parte de quem ele é. Então, muitas vezes, quando eu sou caluniada, alguém mente ao meu respeito, faz alguma coisa contra mim, eu falo, eu não vou honrar porque essa pessoa não me honra. A justiça pertence a Deus, a honra pertence a nós. Então, nós não temos a opção, honrar não é opcional. Eu não quero honrar. Honrar é um mandamento. Honrar faz parte dos atributos de Deus. Então, eu como filho, que carrego atributos de Deus, que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso honrar. Independente de quem me honra ou não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. O Noé é a minha cara, gente? Gente, o Noé é minha cara ou não é? Todo mundo olha e fala, cara, não tem nada do Rogério. Na verdade, a única coisa que tem do Rogério é o branco do olho e a sola do pé. Só. Porque não tem nada. E semelhança tem a ver com expressar alguma característica, algum atributo. Então, por exemplo, quando o Noah fala de uma forma muito expressiva, expansiva, vocês vão também se lembrar de mim. Então, se eu digo que nós somos imagem e semelhança, quer dizer que nós somos parecidos com alguém, que é Deus. E nós refletimos o caráter e os atributos de quem Ele é. Então, honrar é um atributo, não é opcional, você tem que fazer. Então, se o teu chefe pega no seu pé ali, ou até mesmo o líder da sua igreja, você precisa honrar, porque honrar não é opcional. Sabe por que também não é opcional? Porque é bíblico. E o Senhor Jesus nos honrou quando nós éramos inimigos dele. Nós éramos inimigos ferrenhos de Deus. E o Senhor entregou a sua maior oferta, que era Jesus. Uma oferta extravagante. Para que possamos ter vida. Então não é opcional honrar. E quando nós falamos sobre honra, nós temos uma forma muito errônea de falar o que é honra. Eu vou honrar no sentido de dar um presente. Eu queria honrar essa pessoa agradecendo, no sentido de agradecer. Mas não é somente isso. No grego, é a palavra timal, que significa estimar, fixar valor, reverenciar. Eu gosto do hebraico, que diz: reconhecer o peso de uma pessoa, a sua autoridade, sustentar, pagar a conta. Então, quando eu honro alguém como a Ari, por exemplo, a Ariane, eu estou reconhecendo o peso que ela carrega. Irmãos, entendam. Quando os nossos filhos, eles veem a mulher
honrando o marido honrando a mulher. Quando há uma cultura de honra estabelecida na nossa casa pessoal ou na nossa comunidade de fé, não existe a possibilidade do Brasil não ser transformado, de uma nação não ser transformada, do bairro que você está não ser transformado. Não existe essa possibilidade. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Será que você e eu temos honrado a nossa nação? Quando falamos mal do hospital, não honramos a nossa nação. O Cambuí, em específico. Quando falamos do governo, não estamos honrando a nossa nação. Tudo bem que... eu não vou explanar muito. Muitos de nós não queríamos que o governante atual estivesse no poder, mas nós não devemos estar preocupados com quem senta na cadeira de Brasília. Nós devemos estar com os olhos fixos naquele que senta na maior cadeira de governo, e que governa tudo. Nada pega ele desapercebido. Então, governos vêm e vão, pessoas virão, só que aquele que tem o controle de tudo está acima de todas as coisas. Falando sobre a passagem que nós lemos aqui, de João 13, o cenáculo era o lugar onde se fazia as refeições. E esse lugar foi alugado para a última ceia. E nesse lugar não tinha servo. Olha que curioso. Esse lugar não tinha servo. E o engraçado é que nós podemos imaginar que os discípulos estavam conversando entre si, não sobre quem era o maior. Porque se nós vemos passagens de Mateus 18, Mateus 20, Marcos 9, Lucas 9, eu estou correndo por causa do tempo, tá, gente? Nós veremos que a ânsia de grandeza sempre inquietou os discípulos. Eles sempre queriam saber quem era o maior. Só que nessa ocasião aqui, na ceia, eles não queriam saber quem era o maior. Eles queriam saber quem era o menor, porque o menor lavaria os pés de todos. E aí eu fico imaginando que, enquanto eles discutiam quem era o maior, Jesus, em sua infinita bondade, ele pega a toalha, coloca no ombro e começa a lavar os pés deles. De gente que era menor que ele, que não sabia nada perto dele, que cometia inúmeras mancadas. E ele, enquanto eles estavam discutindo sobre quem era o maior, para saber, na verdade, quem era o menor, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ele fez isso para demonstrar aos seus discípulos o quanto os amava. Ele fez para representar o sacrifício de si mesmo na cruz. Ele fez para comunicar aos seus discípulos a verdade de que ele os estava chamando para servirem uns aos outros com humildade. Não existe amor maior que esse. O nosso coração se dobra diante de tantos amores. De tantos amores. E eu não estou dizendo que é proibido você ter amores, ok? Porque você pode amar pescar, amar passear, amar pintar, amar sair com a sua família, enfim. Só que nada disso pode ocupar o centro do nosso coração. Nada disso. Faz parte de quem nós somos ter muitos amores. E o segredo não está em amar a Deus. Pasmem. O segredo está em amar a Deus sobre todas as coisas. E Pedro, ele fala para Jesus o seguinte:
que o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus disse: se eu não fizer, você não terá parte comigo. Pedro, quando disse isso, na verdade ele não queria imitar o modelo que o Senhor Jesus estava propondo para ele fazer com os outros. Então, quantos de nós não queremos fazer com os outros aquilo que recebemos do próprio Senhor Jesus? Se eu recebi graça do próprio Senhor Jesus, eu não quero compartilhar a graça para o próximo. Eu quero julgar, eu quero apontar o dedo, eu quero humilhar, eu quero caluniar, eu quero desonrar. Se eu recebi misericórdia do próprio Senhor Jesus, eu não quero estender a mão para o meu próximo e fazer misericórdia. Eu quero desonrar. E Pedro não estava afim de replicar o modelo que Jesus estabeleceu com os seus discípulos. Pedro talvez queria mandar em todo mundo depois que Jesus fosse embora. Só que Jesus, a gente pode imaginar que Pedro, quando ele sai com os pés limpos, ele sai no lugar de devedor. Ele deve a todos. Porque se Pedro saísse com os pés sujos, ele ficaria numa figura de cobrador. Então ele exigiria que todo mundo lavasse os pés dele. Então, quando honramos uns aos outros, nós somos devedores uns dos outros. Eu sou o devedor da minha nação. Eu tenho um dever de honrar a minha cidade. Eu tenho um dever de orar pela minha cidade. De não jogar lixo no chão. Desculpa falar, gente, mas é a verdade. Se nós sujamos a rua da nossa cidade, nós sujaremos qualquer lugar que estivermos. Porque a nossa casa nós gostamos que esteja limpa, apresentável para as visitas. Mas às vezes nós jogamos, a gente vai passar de carro e joga o lixo que está dentro do carro para fora da cidade. E eu não quero ser cruel com vocês, depois de vocês se veem com meu marido, olha o tamanho do meu marido, gente. Ele pode me proteger. A muralha que ele é. Mentira, não é minha. Então, assim, um modelo prático que eu posso dar para vocês. Recolham os copos do chão depois que terminarem de usar. A rocha. É sério, não fiquem bravos comigo, mas é realidade, porque tem gente aqui que honra a casa do Senhor, limpando, cuidando, para que todo mundo aqui fique confortável, tenha um copinho ali para tomar água. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, é jogar o lixinho fora. Amém? A rocha. Quando Marcos 6 fala de quando Jesus não foi honrado em sua própria terra. Gente, vai dando glória a Deus enquanto eu bebo água. Que Jesus não foi honrado em sua própria terra. Ele voltou para sua terra natal. E no início as pessoas ficaram admiradas com aquilo que Jesus falava. Só que aí elas olhavam mais um pouco e falavam: esse não era o filho de Maria? E começaram a cochichar uns com os outros. E Jesus não pôde fazer nada de grande naquele lugar. Talvez ele tenha curado só algumas dores de cabeça, alguma dor no joelho, porque as pessoas não acreditavam em Jesus. E trazendo para hoje, talvez algo de grande não aconteça em nossas comunidades de fé, porque nós não honramos uns aos outros. Talvez Deus não se manifeste de uma forma sobrenatural que possa causar avivamento na nossa nação, porque nós desonramos uns aos outros. Ah, eu conheço o defeito da Vivi, não vou honrar não. Eu honrar?
Quando desonramos um homem ou uma mulher de Deus, nós impedimos o agir de Deus na vida dessas pessoas para abençoar a nossa vida. Eu vou ler de novo. Quando desonramos um homem, uma mulher de Deus, nós impedimos o agir de Deus na vida dessas pessoas para abençoar a nossa vida. Pegando uma passagem de Números 12, vamos abrir? Números 12. Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revela em visões, em sonhos, e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Então a nuvem se afastou da tenda. Miriam estava leprosa. Quero parar por aqui. Às vezes nós ignoramos que quando nós desonramos, quando falamos mal nas nossas mesas de um irmão que não está na mesa, nós nos esquecemos que o Senhor está ouvindo. Então, um cristão falar mal de alguém que não está na mesa é covardia, e isso não faz parte do caráter de Deus. Isso não faz parte de uma cultura de honra que Ele quer estabelecer. O Senhor ouviu, o Senhor ouve as conversas no WhatsApp, pegando uma frase de um pastor. Ele ouve, ele viu aquela mensagem que você ia mandar e você apagou. Ele viu a crítica que você tem feito a uma pessoa que está no seu processo de santificação. Porque nenhum de nós temos o direito de desonrar a vida de uma outra pessoa que está em processo de santificação. Porque todos nós estamos em processo de santificação, até que o Senhor volte. A própria palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Então eu não tenho direito de criticar a vida de qualquer outra pessoa que está aqui. O meu dever é orar por essa pessoa, é honrar essa pessoa. É manifestar os atributos e o caráter de Deus. Então, uma coisa muito horrorosa que pode acontecer entre nós é fofoca. O Michael já falou isso numa pregação. Fofoca, calúnia, difamação, você falar mal de quem não está na mesa. Ao Senhor pertence a justiça. Todos nós aqui estamos em processo de santificação, até que o Senhor venha. Eu falei isso com a Elaine essa semana. Eu e meu esposo passamos por uma situação em Curitiba, que nós fomos humilhados no último. Humilhados, pisados. E eu falei com meu esposo assim: nós entramos honrando e sairemos honrando. Porque nós não devemos mudar a nossa conduta por conta de comportamento de outras pessoas que não ouvem a Deus. Ao Senhor pertence a vingança. A nós pertence a honra. Vocês estão conseguindo entender até aqui, gente?
Fala alguma coisa, aleluia, glória a Deus. A rocha, desse jeito, amém, amém. Ai, também. Gente, assim, tá batendo forte um pouquinho, talvez. Ai, amém, 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 mestre. E eu queria também citar uma outra passagem de Isabel e Maria, Lucas 1. Eu vou correr porque eu preciso fazer uma ação no final aqui. E Maria foi visitar Isabel. E ela também estava gerando Jesus e Isabel estava gerando João Batista. E assim que Maria entra na casa de Isabel, João Batista começa a se mexer na barriga dela. E ela começa a reconhecer aquilo que Maria estava carregando. O peso de Maria. A gente pode dizer que Isabel, ela também estava gerando algo grande, carregando algo grande. Mas ela olhou para Maria e viu que Maria estava gerando algo maior que ela. Maria estava gerando algo maior que ela. Isabel reconheceu aquilo que Maria estava carregando. Então, o que eu quero dizer com isso com vocês? Que reconhecer o poder do que o outro carrega não diminui o poder daquilo que eu carrego. Eu vou repetir porque eu não ia estar distraindo. Então, nessa passagem de Isabel e Maria, Isabel estava gerando algo grande dentro dela, mas reconheceu que Maria também gerava algo grande, mas muito maior daquilo que Isabel gerava. Então aí vem, reconhecer o poder do que o outro carrega não diminui o poder daquilo que eu carrego. Reconhecer o poder do que o outro carrega não diminui o poder daquilo que eu carrego. Ah, eu não vou ajudar o Iago não, no Ministério de Homens. Ele que lute. E homem dá muito trabalho, homem tem um coração um pouco duro, não vou me envolver não. Aí o irmão fala mal, desonra. Ah, eu não vou me envolver com as crianças não. Criança dá muito trabalho, criança é chato. Aí eu vou desonrar a pessoa que assumiu a posição. Ah, eu não vou me envolver com os adolescentes. Adolescente é muito confuso. Ih, dá muito trabalho. Então, aí eu vou desonrar o irmão que está ali na frente, que se dispôs a cuidar dos adolescentes. Ah, os jovens. Ah, missões. Ixi, piorou. Os obreiros. Nossa, o povinho de dura serviço às vezes, né? Então aí eu desonro a pessoa que se dispôs para Deus a estar à frente, cuidando de pessoas. Então, mais uma vez eu falo, quando nós desonramos um irmão, uma mulher e um homem de Deus, nós estamos bloqueando a bênção de vir até nós. Você atrai bênção sobre a sua vida quando você honra. Se você atrai, quando você desonra o seu irmão, você atrai maldição para a sua vida. Às vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem no nosso estado, no nosso país, na nossa vida principalmente. Às vezes a gente não entende. Mas quando olhamos para o exemplo de Jesus, nós vemos, está faltando honra. E às vezes não dos outros para comigo, é de mim para com os outros. Porque é como eu disse, honra não tem a ver com o próximo, tem a ver comigo. Uma das maiores expressões de honra é sempre amar os outros e amar até o fim. Jesus fez isso. Ele amou e amou até o fim. Mesmo conhecendo os defeitos, mesmo conhecendo falhas, mesmo sabendo que teria discípulo que ia trair, que iria negar, ele honrou. Ele honrou. Nós devemos ter
pedir ao Senhor humildade em nossos corações para que possamos aprender um modelo de honra que Ele quer propor a nós. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos um modelo diferente do que é honrar. Só que quando o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, Ele abaixa para lavar os pés que Ele mesmo fez, Ele está querendo ensinar um novo modelo de honra a nós. E nós devemos honrar uns aos outros. Nós não devemos estar numa posição de cobradores. Aonde, por exemplo, se eu honrei a vida aqui do meu esposo, dando um presente caro, talvez, então eu vou cobrar dele que ele me dê um presente caro. Não sei se vocês estão conseguindo entender esse exemplo, mas eu só quero citar algo bem simples aqui. Às vezes eu honro meu irmão esperando algo em troca. Então, por exemplo, quando eu dou um sapato para o irmão, eu quero receber um sapato em troca, talvez. Mas aí você não honrou, você não deu, você trocou. Então, quando eu dou algum presente aí que você olha e fala assim, poxa, Deus está pedindo, né? Nossa, Jesus, não quero dar não, mas eu vou dar. Aí você espera algo em troca, você não deu, você trocou. Simples. E nós devemos orar pela nossa nação. Estabelecer a cultura de honra nas nossas casas. Pode não ser lavar os pés. Ou pode. Mas eu preciso olhar aquilo que o outro carrega e falar. Você carrega algo tão especial. Você já abençoou tanto a minha vida. Por isso que eu fiz questão de honrar a vida de 3 pessoas aqui. Em nenhum momento eu vou ter dificuldade. Eu vou sentir meu coração inveja. E se eu sentir... se caso alguém sinta inveja ao expressar alguma coisa em relação ao seu irmão, peça para Deus tratar o seu coração. E tenho certeza que Ele vai tratar. Certeza. Por onde Jesus passava, Ele estabelecia a honra. Ele dava uma nova identidade às pessoas que estavam doentes. De filha. Ele trazia para perto pessoas que a sociedade não queria tocar. E o Senhor Jesus é o melhor e o maior modelo de honra. Ele não tem honra, Ele é honra. Então, quando nós dizemos, honrado seja o nome do Senhor, nós te damos honra. Não significa que, poxa, Deus é alguém sem honra, então a gente vai dar uma moral, né? Vamos dar honra para Deus, bastante honra, porque Ele vai se sentir cheio de gás. Mas não, é um reconhecimento mesmo. De falar, nós reconhecemos que o Senhor é honrado. Nós reconhecemos que o Senhor se deu em nosso lugar. Nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o maior modelo de honra, de humildade, de obediência. E mais uma vez lanço a pergunta de 1 milhão. Será que você e eu temos honrado a nossa nação? Porque nós ficamos surpresos aqui ao ler algumas estatísticas, certo? Será que eu tenho participado para que alguma coisa mude? Para que pelo menos um 0,1 mude? Se coloque de pé nesse lugar que eu quero orar com vocês. Grupo de louvor, se quiser vir. Ele trouxe um modelo de honra para que nós possamos estabelecer uma cultura de honra na nossa casa, no nosso estado, no nosso país. E
pode ter certeza que quando você honra, quando você estabelece a cultura de honra, Deus vai honrar você lá nas regiões celestiais, na mesa dele. Se você estabelecer a cultura de honra aqui, você pode ter certeza que você será honrado na mesa dele. Você crê que o seu lugar está lá? Isso não é uma troca. Ele não vai nos honrar porque, eu vou honrar aquela pessoa porque ela simplesmente me honrou. Não, é porque ele tem honra. Esse é o princípio por qual ele se move. Então, enquanto o grupo de louvor ministra esse louvor, eu queria que você pedisse no seu coração para que ele enche seu coração de humildade para aprender esse modelo estabelecido de honra. De não ter vergonha, de não ter inveja de lavar os pés do seu irmão. Eu acredito que, na verdade, há uma graça sobre esse lugar. Esse lugar poderia ter se fechado. Pessoas aqui talvez nem estariam nos caminhos do Senhor mais. Mas o Senhor tem um propósito específico para esse lugar, para essa casa, para esse povo que está aqui. Como foi pregado há cultos atrás, nós somos sacerdotes. Ele instituiu um reino de sacerdotes. E há um propósito para essa casa. Pessoas sairão daqui curando outras pessoas, curando enfermos, fazendo obras maiores do que o Senhor Jesus fez. Essa casa vai ter uma cultura de honra, em que irmãos aqui não falarão mal uns dos outros. Sabe por que Miriam foi afastada do arraial? Porque quando você tem contato com uma pessoa que tem desonra, você é contaminado. Pega, desonra pega. E o Senhor tem honrado essa casa. E eu creio que o Senhor vai trazer muitas pessoas aqui. Talvez seja óbvio falar isso. Mas o Senhor vai trazer pessoas que vão tocar nações. Ore no seu lugar pedindo humildade no seu coração para que Deus te ensine o que é honra. Amém? Eu queria que todos os líderes viessem aqui na frente. Todos os líderes de departamentos viessem aqui na frente, por favor. De adolescentes, de jovens, ministério infantil, de obreiros. Todos os líderes dessa casa de intercessão viessem a essa casa, à frente, por favor. Vocês podem virar para a frente da igreja.
eu amo essas pessoas que estão aqui. Porque eles viram algo em nós que a gente não enxergava. Eles acreditaram e acreditam em nós. Hoje foi falado sobre honra. Eu queria que praticássemos hoje um exercício simples. Eu queria que você que está aí saísse do seu lugar e orasse por cada um deles aqui. Ore profetizando, dando uma palavra de conhecimento, pedindo perdão talvez, encorajando por esse ano que está para decorrer de 2024. Não é fácil estar nessa posição não, gente. Eles estão na linha de frente, na luta pela nossa vida. Então, por favor, saia do seu lugar e honre essas vidas que estão aqui. Encorajem. Em nome de Jesus. Revela-nos tua glória, desejamos e muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Está sentado sobre o trono, para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Você que está aí, seja participante, ore pelos irmãos que estão aqui na frente. Levante suas mãos, agradeça por essa casa que tem sido relevante nesse lugar. Não seja um espectador, seja participante do que Deus tem feito nesse lugar. Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. E nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo veio de ti. Queria que você estendesse sua mão para cá. Eu acredito que a maior honra que um homem e uma mulher de Deus possa ter é ver o fruto do seu trabalho. Isaías 53 fala que Jesus, ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Cada um dos líderes que o Senhor tem levantado nesta casa, nesta igreja, pessoas que têm sido treinadas a discipular, a abraçar, a amar, são pessoas que entenderam de Deus que a obra é do Senhor. Jesus, quando ele ora pedindo: Senhor, envie mais trabalhadores, porque grande é a seara, ele convocou homens e mulheres para dizer a ele o sim, sabe, gente?